chama-se Monólogo para um Ator. Uma peça que foi escrita para mim, pela Maria Helena Kühner, do Rio de Janeiro, uma pessoa extremamente premiada lá, e que escreveu esse roteiro para mim. E que fala um pouco do ator que questiona o palco, que questiona o teatro. Então, eu vou falar de teatro, né? Que é muito interessante esse texto. Oba! Então, nós podemos ouvir de você um monólogo e depois, no último bloco, talvez. Ainda não estou pronto para isso, não, mas na hora que estiver pronto, com prazer, virei aqui e farei isso. Chamaremos você aqui, então, para fazer pode esse me monólogo aqui no programa Raiz e Jornalismo Cultural, né, Edivaldo? Claro. E você vai lançar essa peça do Allan Poe dia 13 de agosto. Allan Poe é um escritor assim, meio gótico, sinistro. Isso. 13 de agosto é um dia de aziago e tal. Foi escolhida a proposta ou foi coincidência? Foi coincidência. Quer que eu responda depois? Tudo bem. Sim. Nós vamos ir para um rápido intervalo, viu, Ivan? Tá. E no próximo bloco, o Ivan Lima responde a pergunta feita pelo Edivaldo. No programa Raiz e Jornalismo Cultural, vai ir para um rápido intervalo e nós voltamos já já. De volta com o programa Raiz e Jornalismo Cultural. O nosso entrevistado hoje, o ator Ivan Lima. Edivaldo Lourenço, no bloco anterior você fez uma pergunta para o Ivan e nós remetemos para esse bloco, então você poderia repetir, por favor. É porque ele está lançando uma peça, Olho, com base na obra do Allan Poe, no dia 13 de agosto. O Allan Poe era um poeta, um escritor que escrevia coisas sinistras, góticas. E dia 13 é normalmente tido como um dia do azar, um dia aziago. Eu perguntei para ele se isso foi uma coincidência ou ele escolheu a propósito. Não foi uma coincidência e a propósito. Existia essa data que nós poderíamos usar e achamos perfeita, né, para a estreia do espetáculo. Porque é 13 de agosto, numa sexta-feira. É completa, a trilogia do azar é o dia das bruxas mesmo. É o dia das bruxas. Ou o espetáculo vai ser um grande sucesso ou a gente sai dali no primeiro dia. Né? Certamente Mas será um grande sucesso. Sim. Porque o trabalho está ficando muito bonito, o trabalho do ator está ficando excelente e a gente ainda está, né, na construção do espetáculo, evidentemente. A parte musical também é feita a propósito, diretamente composta para o espetáculo. Então, tudo está sendo feito com muito carinho. Acho que vai acontecer um espetáculo muito interessante. Antes da gente partir aí para frente, perguntas interessantes a fazer ao Ivan Lima, o que representa para você a arte de interpretar? Que emoção que ela te traz? É sempre intrigante para o espectador ver o ator ali naquele esforço para se comunicar ou para interpretar um papel. Qual é a emoção que te traz a interpretação? Tem uma coisa que o Ziembinski, inclusive, me ensinou. Primeiro, o ator ele tem que se despir dele mesmo para poder que outro personagem... Lembra muito uma coisa mediúnica, né, que se fala, né? Eu não sou... Mas que você precisa deixar um espírito tomar conta de você. É quase isso. Esse personagem, ele precisa tomar conta de você. Quando o ator não consegue fazer isso, ele não consegue realizar esse trabalho inteiro. Ele sempre está aquém do personagem. E às vezes você vai ver um espetáculo e você nota isso. Você fala, engraçado, não gostei muito daquele ator, aquele ator ali... Não... É porque ele não está inteiro, ele não conseguiu se despir dele mesmo de uma forma completa e deixar que o outro personagem entrasse em você, usasse o que você tem para ele, que coincide com ele, e aí sim aquilo se realizar. Então, é necessário um trabalho constante, um trabalho muito grande. Por isso existem métodos, né, de interpretação, existem ensaios, né, coisa que a televisão com a novela não tem muito. A novela é muito rápida. Às vezes os atores têm um tempo, até os primeiros 20 capítulos, de criar o personagem, e no decorrer da novela ele vai perdendo, ele vai virando ele mesmo. Porque o texto chega de manhã, ele tem que decorar e tem que gravar. E não é bem assim. A interpretação exige uma elaboração. É um trabalho que nem a construção de uma casa, que começa pelo alicerce, vai crescendo,
Se a base não estiver muito bem feita, essa casa ela vai trincar, ela não vai se suportar. Então, é a mesma coisa. Aproveitando esse gancho que você falou da novela, Sim. que o ator muitas vezes ele faz um laboratório para poder incorporar o personagem, mas o personagem vai desvanecendo ao longo da Isso, novela, até por falta de tempo, né? A novela, nesse caso, então, ela atuaria de uma forma negativa junto à população, em vez de ela ensinar o povo a assistir a arte dramática de boa qualidade, ela vai perdendo o gosto pela qualidade e ficando com coisas banais? No fundo, isso vai acontecer, porque com a pressa de gravação, a coisa técnica, a coisa da indústria, né, que precisa gerar o dia a dia daquela novela, ela vai se perdendo. E acontece muito dos personagens serem modificados. Então, o personagem que era bonzinho, reagia assim, assim, daqui a pouco ele vira um assassino, ele já vira uma outra coisa, e sem muita explicação. Isso, para o ator, é muito difícil. É um pega para capar para ele. Né? Ele tem que fazer, ele está ali, ele tem que fazer, é o trabalho dele. Mas, na verdade, vai se perdendo. O personagem vai se perdendo em função, às vezes, dos ibopes, né, das consultas ao público. Eu queria que esse casasse com aquele, que aquilo fosse assim. E o teor inicial da novela, aquilo que o roteirista criou no começo, vai se perdendo no decorrer da novela. Então, há de se prestar muita atenção nisso, né? Porque ela depois, do meio para frente, ela fica muito em função do ibope. Se tem um número bom e como conseguir esse número bom. O que é diferente das primeiras novelas que a gente fez no Brasil, que a arte cênica tinha um peso naquele trabalho, né? E o autor escrevia do começo ao final e dificilmente aquilo mudava, né? O final já era previsto desde o início daquela novela. Exatamente. Né, era uma obra fechada. Hoje é uma obra aberta. Você vai ver isso nos seriados. Você pega esses seriados que a Globo tem feito, como eles são mais consistentes. Como os personagens começam e terminam do mesmo jeito. Você vai ver a diferença no seriado exatamente para a novela, que demora 6 meses, 5 meses. Como esse personagem se modificou, se perdeu, você não tem mais o fio dele. E isso é que deixa as pessoas, às vezes, descontentes com a novela. E a mídia e a mesma tecnologia, por exemplo, a internet, em 6 meses muda tudo praticamente, né? Novos equipamentos são inventados, são jogados no mercado. Exatamente. Então, essa dinâmica, essa velocidade em que se processa a comunicação também atua aí no campo das telenovelas, no caso do Brasil, que representa, assim, o maior contingente de atores, né, atuando. Nossa, né? Muita gente. Ivan, nós temos, hoje é um consenso no meio artístico que o Brasil, o cinema brasileiro, ele vai bem com matéria de som, de direção e tal, mas o roteiro ainda está meio mancando das duas. O que seria necessário para que a gente tivesse roteiristas de melhor qualidade? Teria que se formar aqui uma escola, trazer professores americanos da Europa, tem que trazer, a gente tem que pegar uma informação da onde eles estão mais acostumados a fazer e formar essas pessoas novas, porque o ponto fraco do cinema brasileiro ainda é o roteiro, né? Sempre foi, mas hoje ele já solucionou um monte de coisa, né? O som, que era péssimo antigamente, a gente ficava no cinema tentando desvendar o que estavam falando os atores, né? Hoje o som está excelente, a fotografia maravilhosa, tecnicamente muito bom, mas a parte do roteiro, fazer um roteiro condensado, um roteiro onde em 1h20, 1h30 você conte uma história completa. Com ganchos bem talhados. Com ganchos, com um envolvimento que te envolva e te passe uma mensagem, né? Então tudo isso tem uma técnica. E eu acho que essa técnica ainda não foi difundida aqui no Brasil. Ainda não se formou. Segundo o Edival, o roteiro no Brasil, os roteiristas estão mancos das duas pernas, né? Das duas pernas. E ao contrário, aqui bem próximo de nós, dos argentinos, né? O cinema argentino cresceu muito ultimamente. Muito. Talvez, então, em razão de bons roteiristas, exatamente. Né, Ivan? Exatamente. Talvez a formação deles lá esteja melhor, eles consigam pegar informações da Europa, ou seja, de onde for, de forma melhor. Mas a gente está ainda mancando mesmo, como ele diz, ainda nessa parte de roteiro. Você pretende lançar
você está atuando nessa peça, uma como diretor e a outra como ator. Ator vai ser a que vai estrear final do ano ou começo do ano que vem. E a produção? Você está fazendo também a produção ou você está entregando, está terceirizando a produção? Não, a minha produção sou eu mesmo que vou fazer, né? Está muito no começo ainda desse processo, né? Então, mas sou eu mesmo que vou fazer. E quais são os seus projetos agora? Você já está radicado em Goiás, né? Isso. Você virou de carioca da gema para goiano do pé rachado, então você já está radicado aqui em Goiás. Com certeza. E, portanto, você tem planos Tem. Né, de interpretação, de direção Sim. aqui em Goiás. Quais são os seus planos para o futuro aí, Evan? Bom, primeira coisa é essas direções, né? Estrear O Olho agora, monólogo para um ator começo do ano, e depois eu já tenho uma peça do Fernando Arrabal, que é um escritor contemporâneo dos melhores que existe no mundo, né? Que escreveu um texto também já direcionado para mim. São 2 atores, quero montar no que vem. Mas tudo isso depende um pouco das subvenções, depende do que a gente consiga, como se diz, arrecadar, seria o termo? Não sei bem o termo, mas que a gente consiga, né, uma subvenção, porque tudo é muito custoso, né? Tem aluguel de teatro, tem produção, não é fácil e a gente tem que subsistir também. E a diferença que você encontra muito em Goiânia, que é diferente do eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo e Rio, né, que na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, em que o teatro você encontra peças, você encontra todo tipo de espetáculo ali na noite, né? E isso tornou hábito no carioca e no paulista e que o goianiense vem adquirindo. Então é muito bem-vinda a sua vinda aqui para Goiás na formação desse público que nós precisamos aí, não só na área de teatro, mas em todos os campos aí da cultura goianiense. E nós vamos chegando aí ao final do programa, infelizmente, Ivan. O papo estava bom. Mas certamente você virá aqui outras vezes. Será um prazer. A gente conversar. E foi muito boa essa entrevista aqui com você. E nós te agradecemos aqui em nome do programa Raiz e Jornalismo Cultural, né, Edivaldo, a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado ao público presente e espero vocês lá assistindo os espetáculos. Tudo de bom. Edivaldo Lourenço? Pois é, Draceno. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com você. Obrigado ao Ivan. Obrigado para você de casa, que você tenha assim, uma ótima semana. Visite o nosso site www.raizestv.net. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural volta no próximo domingo às 11 horas. Mas fica aqui na Fonte TV. A programação da Fonte TV no domingo é muito interessante e termina aí com o Politeia, que é o melhor programa de política da televisão goiana. Fonte TV, programa Raiz e Jornalismo Cultural. Voltamos no próximo domingo às 11 horas. Até lá!